noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, graças te damos nesta noite por mais esta grande oportunidade de estarmos na Tua presença e na Tua casa, para ouvir e compreender a Tua palavra, para buscar o Teu nome, buscar a Tua face, engrandecer o Teu trono, Senhor. Nesta noite fala aos nossos corações, fortalece-nos, dá-nos da seiva da vida, alimenta-nos e ajuda-nos, Senhor, a levar de vencida a tentação e o mal, e ajuda-nos também a permanecermos com os nossos olhos em Ti, Senhor. Em Ti, só em Ti e em mais ninguém. Para a Tua eterna glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel 2. Este capítulo é um capítulo tremendo. Porquê? Porque é a interpretação da parte de Daniel ao sonho de Nabucodonosor. E Daniel era considerado um dos sábios, um dos príncipes do reino, e era considerado, vamos pôr isto nos termos de hoje, um menino prodígio, não é? Ele era jovem, e juntamente com ele havia pelo menos mais 3 que eram judeus, cujos nomes persas eram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E é engraçado que Daniel é o único que a Bíblia e os amigos nunca o trataram pelos nomes, sejam babilónicos, sejam persas. Todos os outros, o nome dele seria Belsazar, se não estou em erro, e ele era o único que era tratado pelo nome de origem judaica, portanto, Daniel. Todos os outros tinham o seu nome de origem babilónico, persa. E o rei, neste caso Nabucodonosor, tem um sonho, e ele tem um pormenor aqui, que é, ele não só quer saber a interpretação do sonho, mas também quer que os sábios lhe digam qual foi o sonho que ele teve. Ou seja, é uma tarefa impossível, não é? Parece que não. Era mesmo um teste para ver quem é que estava debaixo da influência do Espírito de Deus e quem é que não estaria. E porquê? Porque o próprio rei, sendo imperador, sendo alguém importante no reino, considerava-se a ele como um igual perante os deuses. Isto é um comum, não é? Até na Europa, em eras mais avançadas, tivemos o rei Sol em França, não é? Luís XV, se não estou em erro, que só fez... Luís XIV? Muito obrigado. Que só fez as neiras e não permitia que ninguém olhasse para ele, não era? E isso são hábitos de quem se considera igual ou quer se considerar igual a Deus. E é uma coisa que o homem sempre tentou almejar, não é? Desde os tempos de Adão e Eva, aquela vontade de comer do fruto da ciência do bem e do mal, proveio de quererem saber tanto quanto Deus. Pelo menos era essa a promessa que a serpente lhes dava, não é? E no meio desta coisada toda, no meio disto tudo que estou a partilhar convosco,
ter um imperador, ter um rei que nos peça não só a interpretação, mas que nos peça para saber qual foi o sonho que teve, está a pôr em causa a capacidade não só de interpretação de cada um, mas a capacidade de conhecimento. Então ele não chamou só os sábios, ele chamou os magos, ele chamou os encantadores. E isto é o primeiro passo e é a primeira coisa que eu quero falar convosco hoje. Que muitas das vezes os sábios são colocados no mesmo patamar de encantadores, de mágicos e de pessoas que possam se mover no sobrenatural maligno. E porquê? Porque consideram que as suas ações são equivalentes a ações de Deus ou de deuses. Para entender? E muitas das vezes nós que somos os filhos de Deus, os cristãos, também somos postos nos mesmos patamares. Somos comparados a xamãs, somos comparados a espíritas, somos comparados a muita coisa. E o que eu quero dizer é que nós não podemos permitir que essa comparação, primeiro, nos irrite, vamos perder a razão, e segundo, nos impeça de ter os olhos postos no foco. E qual é o nosso foco principal? É Jesus e o poder do Evangelho e a Palavra de Deus. E às vezes esta coisa de nós querermos explicar que não somos, que não temos, que não é igual. Mas eu já ouvi falar nisso quando fui à Igreja Espírita. Eu ouvi um xamã explicar a mesma coisa que você está a dizer. Eu tive muita gente assim. Uma vez disseram-me a mim que a maneira como eu impunha as mãos nas pessoas era exatamente igual a uma bruxa que havia ali para as zonas de Corroios, ou o que era. Que ela também fazia a mesma coisa. Ora, mas não tem nada a ver. Porque um opera no sobrenatural do diabo e eu opero no sobrenatural de Deus. E porquê é que muitas das vezes são postos no mesmo patamar? Para descredibilizar e para glorificar o seu senhor. Qual senhor? Satanás. Dizer que ele é tão poderoso quanto Deus. Então, qual era a intenção de Nabucodonosor? Era essa? Não. A intenção era ele mostrar-se superior aos sábios da terra. Mas ele dependia deles na mesma, porque ele queria saber a interpretação. Então, é um paradoxo, mas que só é possível para um homem cujo coração esteja completamente confuso. E porquê é que Deus pôs esta palavra no meu coração para vocês hoje? Que nós vamos lidar com pessoas confusas. Vão aparecer na nossa vida pessoas muito baralhadas. Algumas delas que nós até conhecemos e que caminharam connosco em alguma altura no cristianismo e com Jesus, e que depois, ao falarmos, passado alguns anos, voltamos a falar com essas pessoas e quando vamos a ver, até pensamos para nós, meu Deus do céu, a confusão que vai à cabeça desta pessoa. Mas não é a cabeça, é o coração. Estão a entender? E porquê é que isso acontece? É exatamente a palavra de Jesus aos discípulos. Daquele homem que foi e lançou a semente. Certo? E que veio o inimigo de noite e juntamente com a semente que ele tinha lançado, foi e lançou o quê? Joio. E é isso que Satanás faz na vida de muitos e pode inclusivamente fazer na nossa vida, igreja. Na nossa casa, na nossa família. E o meu propósito esta noite é alertar-nos para isto. Para nós não nos deixarmos enganar. Para nós não darmos ouvidos a tudo. Às vezes, na nossa solidão, eu penso muitas vezes nos portugueses que estão fora do país. Sentem-se sozinhos, sentem-se, não vou dizer abandonados, mas sentem-se sem apoio. Então têm a tendência a procurar os canais em português, e aí está incluído os canais brasileiros, os canais, sei lá, chineses, estou a falar de Macau, por exemplo, que ainda há, ou timorenses, que têm canais em português, têm programas em português.
E que depois misturam tudo. E a pessoa pensa, não estão a falar de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Quando vamos a apertar para ver o sumo, que durante muitos anos ouvimos dizer que era espremer a pasta de dentes, não é? Para ver o que é que sai. Quando você de manhã vai para escovar os dentes e aperta a pasta de dentes, o que é que sai? Na minha sai carne picada. Mas não, sai pasta de dentes, não é? É a mesma coisa. Qual é o sumo que sai? E quando você vai a ver, e depois chega ao pé de mim e diz-me assim, estou confuso, pastor, preciso da sua ajuda. E a minha pergunta, você já sabe qual vai ser a minha primeira pergunta. Quem é que você andou a ouvir? Que vídeos é que andou a ouvir? Porque eu vi um vídeo daqueles milagres, vi um vídeo daquele outro. E aquela mulher que morre e que só ressuscita com as ofertas que as pessoas dão. Tem nada a ver com Deus. E o outro que finta as pessoas com uma bola e os demónios saem das pessoas quando ele finta. É verdade. Não tem nada a ver com Deus. E as pessoas ficam confusas. Pastor, então mas Deus não se move assim? Não, Deus não faz as coisas dessa maneira. Deus não põe o carro à frente dos bois. Nabucodonosor estava a pôr o carro à frente dos bois. Precisava dos sábios, mas ao mesmo tempo estava a querer pô-los em xeque, dizendo, eu sou o Senhor. Não queria assumir. E ele fica tão zangado com os sábios, com os mágicos, com os feiticeiros, que manda matá-los todos. Manda um decreto, um édito, certo? A nível nacional, tudo o que é sábio, tudo o que é considerado sábio, mágico, é tudo para os cães, para os porcos. E há um que se levanta e diz, meu rei, não faças isso, calma, espera aí. Espera. Porque eu sou um filho de Deus e eu vou consultar o Senhor, Ele vai-me revelar o teu sonho e vai-me revelar não só o teu sonho, como vai-me revelar o que é que esse sonho significa. E eu lembro-me, quando li esta passagem, eu não a li hoje, eu passei os olhos por 2 ou 3 versículos, mas sabe, é como se o sumo da história viesse ao meu coração. Sabe quando você põe o sumo de limão por cima do grelhado e sabe bem? Foi exatamente o que Deus fez ao lembrar-me destes 2 ou 3 versículos que eu li hoje. Tropecei neles e é aquele sabor, aquele prazer. Eu lembro-me que Daniel até lhe disse assim, tu podes não gostar daquilo que eu te vou dizer, mas este recado vem do Altíssimo e eu vou ter que te dizer. É a segunda coisa que eu quero partilhar com vocês hoje. Vai haver uma altura em que nós estamos a falar com pessoas, estamos a ajudar pessoas, estamos a evangelizar pessoas. E vamos ter, porque vamos sentir esse ímpeto, esse empurrão. E vamos ter que lhes dizer, tu tens de te arrepender disto, disto e disto. Tu não podes continuar a fazer isto que estás a fazer. Pastor, mas a pessoa não vai gostar. Pois não. E eu quero partilhar uma coisa com vocês que eu se calhar nunca partilhei a sério. Mas eu vou partilhar hoje. Há coisa de 3 anos, não mais do que 3 anos, eu tive uma experiência com Jesus tremenda. E tem um dedo à mão? Tem ou não? Ou ao pé, também pode ser um dedo do pé. O que der mais jeito. Põe aí que é para a Bíblia não se fechar. Que é para a Bíblia não se fechar e a gente não se perder onde está. E eu tive uma experiência com Jesus, uma coisa que eu passei a minha infância a ler e a ouvir de outros. Samuel Otorian, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, como é que chama aquele que eu gosto muito, que já partiu? Reinhard Bonke, John Austin. Todos eles tiveram experiências reais, vívidas com Jesus. E eu nunca fui dizer assim, Senhor, aparece-me, Senhor, faz, Senhor, manda um anjo. Nunca fui, acredita nisto? Porque eu nunca precisei dessas provas para ter a certeza de que Deus é real e que Deus me ama e que fala comigo, entende? Ou que me ouve.
E não estou a criticar quem já o fez. Pronto. Mas passei a minha infância a ler estas coisas e pensar assim, também gostava. Quem é que não gostaria? Quem é que está aqui que não gostaria de ter uma experiência com Deus? Para eu orar pelo mentiroso. Com a imposição de mãos e assim de pés. Todos gostaríamos, não é? Eu estava a dormir profundamente. Profundamente. E ouvi a minha voz no quarto. Ouvi alguém chamar-me. E olha, eu vou-vos dizer uma coisa. De todas as vezes que eu ouvi Deus a chamar-me, duas delas foi para me livrar da morte. E desta vez não foi para me livrar da morte, foi mesmo para me acordar. E eu ouvi o meu nome no quarto. E eu acordei. E conforme acordei, sentei-me na cama. E quando eu olho para o fundo da minha cama, parece que estou a ver. Jesus estava sentado no fundo da minha cama, de costas para mim. E aquela imagem, aquele brilho que enchia o quarto, começou a desvanecer-se. Ou seja, eu vi pelas costas e depois começou lentamente a desaparecer. E Jesus disse assim, foi a primeira coisa que ele me disse, uma voz mansa e suave, doce e maravilhosa, disse assim, eu estou muito triste com a minha igreja. E eu digo-vos, eu senti um temor, o quarto de repente parecia enorme, sabe? Eu não sei como é que você se sente quando se sente exposto. Eu, quando me sinto exposto, parece que estou num sítio que não tem paredes. E estou nu. Ou seja, super. Tenho o mundo inteiro a olhar para mim. Já vos aconteceu isto? Mas era de noite, era de madrugada, eu estava cheio de sono. E tentei ficar acordado, mas acabei por adormecer. E até caí para cima da cama. E tapei-me e voltei a adormecer. E de repente, passado um bom bocado, volto a ouvir o meu nome. E não foi só o meu nome. Mexeram no meu pé. Como se me tivessem puxado, assim, abanado o pé, puxado. E eu acordo, sento-me na cama e quando olho, aquele brilho a desvanecer-se. E Jesus disse-me assim, não é a ti que rejeitam, é a mim. Isto foi a propósito de uma oração e de uma conversa que eu tive com Deus. Porque foi uma fase difícil aqui na igreja, foi uma fase difícil fora da igreja, com crentes que estavam a fazer batalha contra mim, irmãos em Cristo, que eu conheci toda a minha vida, que me estavam a atacar brutalmente por causa da política e por causa de coisas ridículas, entendem? Só porque eu não pensava como eles pensam, ainda hoje pensam. E Jesus disse-me claramente assim, não é a ti que rejeitam, é a mim. E eu senti aquele temor e comecei a chorar. Porque lembrei-me das palavras de Samuel. Samuel também foi à presença de Deus. Ouviste o que eles disseram, eles querem um rei. Eles estão-me a rejeitar. Será porque... Eu a pensar, será porque é porque estou velho? E os meus filhos, se calhar, não seguem o meu caminho? E Deus disse-lhe, não, filho, não é a ti que rejeitam, é a mim. E senti a tristeza naquela voz, mansa e delicada, porque a rejeição, que é algo que deve caminhar connosco na nossa vida, não que os outros nos rejeitem, mas que somos nós que rejeitamos o mundo. E nós que rejeitamos o pecado, temos o bumerangue da rejeição, que é o mundo nos rejeita, a família nos rejeita, os amigos nos rejeitam, e até os nossos, que como eu hoje escrevi no Facebook, os nossos, e pus entre parênteses, só houve um pastor que percebeu o que é que eu quis dizer. Só houve um.
ele escreveu e disse: sim, é verdade. Os pastores também envergonham. A atitude dos pastores envergonha. Assim é que foi que ele disse. Só houve um que percebeu. Nós sentimos a rejeição dos nossos. Ou porque somos pequenos, ou porque somos gordos. Ainda hoje uma pastora brasileira publicou um vídeo no YouTube a dizer que os gordos não vão entrar no reino dos céus. E houve alguém que até brincou e escreveu. Porquê? Porque a porta é estreita. Que direi eu, ou o meu irmão gêmeo, que está no Brasil, o pastor Jonas. Ele até nem é muito gordo agora está porreirinho. Que direi eu do Spurgeon, que era gordinho? Ou do Kenneth Sagan, que era gordinho? Ou de outros? Vocês estão a perceber? Os gordos não entram no reino dos céus. Sabe o que é isso, não é? Formatação. Mente formatada. Estão a levar Romanos 12, 2 para o erro. Renovai o vosso entendimento. Você não pode ser gordo, você tem que ser magro. Até foi engraçado, a propósito de uma conversa nossa. Hoje vi isso e eu até fiquei parvo. Como é que as pessoas podem pensar assim? Os nossos é que nos rejeitam. Os nossos. Quem é que disse a Pilatos: queremos Barrabás na vez de Jesus? Quem é que foi que disse? O povo. Dá-nos um rei. Queremos ser como as outras nações. Quem é que foi que disse? O povo. Dói, não dói? Dói muito. Dói muito. Libertos da escravidão. Atravessa o Mar Vermelho de forma miraculosa. Que ainda hoje nunca mais se viu tal coisa. Viram os inimigos mortos e afogados pelas águas para sempre. Atravessaram o deserto com alimento, pão de mel todos os dias, água fresca, não era água quente. Água fresca, nova todos os dias. Tiveram desejo de carne, tiveram carne. E andavam a choramingar pelos alhos porros e as cebolas e as melancias do Egito. E sempre que puderam, pegavam na pedra para apedrejar Moisés e criticar Moisés e dizer mal de Moisés. Quem é que fez isto? O povo. Os nossos rejeitam-nos. E eu senti esse temor, senti esse peso. Eu não consigo explicar como é que eu fiquei e comecei a chorar. Eu comecei a chorar copiosamente. E houve uma altura que até olhei para trás e vi a minha mulher a dormir profundamente e pensei, não sei como é que ela não acorda. Com a voz dele, a voz ecoava pelo meu quarto. E aquele brilho. Então, enquanto eu estava assim, ainda com aquele temor, aquela presença, aquele calor, e a chorar, eu comecei a orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, e comecei a orar em línguas. Entretanto, deu-me o sono e eu voltei-me a deitar. E a tapar-me. Conforme eu adormeço, volto a ouvir a minha voz, o meu nome, e alguém a mexer-me no pé, a puxar o meu pé para eu acordar. Eu acordo, sento-me na cama e quando eu olho, vejo outra vez aquele brilho. Vejo aquela figura, aquelas costas, como se estivesse sentado à beira da minha cama, assim. Assim. E a voz do Senhor a dizer assim para mim: eu farei com o meu povo como se faz com as castanhas. Farei um golpe nelas e porei sal para as purificar. Arde, mas cura. Vai ao assador, mas ficam purificadas e limpas. Lembrei-me logo de Malaquias: eu serei como o fundidor diante do fogo. O Senhor prova-nos no fogo, o Senhor prova-nos na aflição, o Senhor prova-nos. Quando o rei Nabucodonosor chamou os sábios, foi para os provar, mas principalmente
a Daniel. Porque de todos, ele era o único que tinha o Espírito de Deus. Foi uma prova de fogo? Foi. Porque ele podia ter orado e Deus podia não ter respondido. Mas há uma promessa. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, grandes e ocultas, que não sabes. Aleluia! Aleluia! Eu até há bem pouco tempo tinha esquecido este sonho, mas de repente, numa conversa que eu estava a ter com o pastor Jonas, eu lembrei-me deste sonho e eu pensei, eu não posso mais passar tempo sem escrever estas coisas. Eu não posso passar mais tempo sem ter isto tudo anotado. Porque isto é demasiado importante. Uma semana antes eu tive um sonho em que eu estava numa aula, estava na faculdade, num anfiteatro, e estava um professor a ensinar qualquer coisa, era uma faculdade bíblica. Eu parece que ainda hoje consigo ver as paredes assim num amarelo torrado, assim escuro, tudo em madeira, assim madeira envernizada, bonita. E ele estava a falar e a aula estava a ser super enfadonha. E eu estou sentado assim numa cadeira com como é que se chama, com a base para escrita apoiada na cadeira que se vira, e eu apoio-me assim na base e quando olho para o lado eu vejo Jesus. Não me peça para descrevê-lo porque era uma luz, era um brilho. E de repente eu vejo aquilo e digo assim, professor, está aqui Jesus! E ele, cale-se, estou a falar. Ninguém o via, só eu que eu estava a ver. E só eu é que estava a ver nesse sonho. E para além de só eu é que estava a vê-lo, eu começo a querer despertar os outros e todos me diziam para eu estar calado. Deixa eu ouvir. Até que eu pensei, Senhor, ninguém te quer ouvir. E ele, não. E eu levantei-me e disse, não pode ser. Levantei-me, fui ter com o professor e disse, não se importa. Como é que você tem coragem de continuar a dar uma aula estando Jesus aqui? Ele sim é que tem que nos ensinar. Então, de repente, já não era bem um anfiteatro, já era um conjunto de cadeiras. Estávamos todos à volta dele, mas só eu e mais 2 ou 3 daquela sala, que devíamos ser uns 100 ou 150, é que conseguíamos ver Jesus. Todos os outros estavam tipo, o que é que se passa? Então, o que aconteceu? Esses viraram-se para a frente e continuaram a ouvir o professor que continuou a falar. E eu e esses 4 ou 5 estávamos no meio da sala a ouvir Jesus a falar connosco. Pastor, porquê é que nos está a contar essas coisas? Estou-vos a contar isto para vocês perceberem uma coisa. Que muitos de nós vamos ser chamados para ser provados. Que o Senhor quer provar o nosso coração. Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja em que circunstância for. E que, primeiro que tudo, nós não podemos ter medo. Segundo, não podemos ceder ao mundo, porque o mundo vai nos querer dizer como é que devemos agir. O mundo vai nos fazer, ou vai nos tentar fazer agir como um manual diz que se deve agir. Mas nós sabemos que as coisas de Deus são loucura para o homem natural, porque o homem natural não compreende a Deus. E ele usa-se das coisas loucas para confundir quem? Os sábios desta terra. Mas veja como Deus aqui usou-se de um sábio, um jovem, cheio do Espírito Santo de Deus. Não foi para confundir os outros sábios, mas para confundir aquele que se achava Deus. Então, Daniel não só lhe contou o sonho, como ainda lhe deu a revelação. E pelo meio, este jovem foi dando a Nabucodonosor, como eu costumo dizer, assim umas tacadas. A dar assim umas achegas, umas nabiças, que é para ele perceber como é que
Como é que a coisa funciona? Porque ele respeita-o sempre. Trata-o sempre por majestade, por excelência, por alguém importante, tu, ó rei. Certo? Não é? Agora veja o que é que Daniel lhe diz aqui no versículo 18. Perdão, vamos até começar a ler no 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Está a ver os nomes? Vocês sabiam os nomes judaicos deles? Se calhar é a primeira vez que estão a tomar conhecimento. Ananias, Misael e Azarias. Seus companheiros, para que pedissem muita sabedoria, poder e glória. Não! Olha aqui. Para quem me perguntava hoje, como é que eu devo interceder, como é que eu devo orar? Olha aqui. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilónia. Não é como, é com. Salvando a vida deles, salvaria dos outros todos. O 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel encheu-se de grande poder e glória. Não. Estas Bíblias dos 300. Louvou o Deus do céu. 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. Uma vez houve um que me disse assim: você está sempre a dizer bendito seja o nome do Senhor. E porquê que eu não ia dizer? Bendito seja o nome do Senhor. Olha, mais vale dizer bendito seja o nome do Senhor do que dizer eu sou próspero, eu sou abençoado e ando aqui a gastar o dinheiro que é do povo e da igreja. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. 21. Gosto tanto deste versículo. Está preparado para o versículo 21? Porque este versículo é melhor do que camarão. É ou não é, Maria João? Este versículo é melhor do que lagosta suada. Daquela que vem desde a Suécia até aqui a correr para vir suada. Versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência ou conhecimento aos entendidos, aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas ou em oculto, e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aleluia! O versículo-chave para mim e para si é o versículo 21. Quando você se sentir encurralado, quando você se sentir que já não há solução, quando você sentir que está tudo a apertar, está encostado à parede, tem a espada encostada ao pescoço, nunca se esqueça deste versículo. É Deus quem muda os tempos e as horas. É Ele quem remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes, revela o profundo e o escondido e conhece o que está em oculto, e com Ele mora a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus. E olhe que ele, quando revela, você depois pode ler o resto em casa, quando revela as coisas a Nabucodonosor, até lhe diz: estavas tu deitado na tua cama e estavas assim e assim, fizeste isto, fizeste aquilo e tiveste este sonho. E não vais gostar daquilo que eu te vou dizer. Mas eis que o Senhor Altíssimo deu a revelação para te dizer, para ver se porventura tu te arrependes. Tudo o que Deus nos revela não é para
expor. É para arrependimento daqueles que estão em prevaricação. Gostou desta palavra? Li num livro. Estou a brincar com vocês. E porquê? Porque é para arrependimento das almas. Como Paulo disse, a ver se porventura se arrependem. Paulo ainda é muito mais agressivo do que eu. Há pessoas que dizem que eu sou muito agressivo. Paulo é muito mais. Paulo, inclusivamente, chegou a entregar alguns a Satanás. Destruindo-lhes o corpo, pode ser que lhes salve a alma. Destruindo-lhes o corpo. Ó pastor, mas isso é uma maldição. É, mas não é de Paulo. O que é que diz a Bíblia? Que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? Ora, nem mais. E por isso alguns usam isto mal e andam aí a amaldiçoar a torto e a direito, quando se esquecem que Deus nos chamou para a bênção. Chamou-nos para abençoar e não para amaldiçoar. Quem é que me está a entender? Cada um que dá o que tem, é verdade. E nós damos a benção do Senhor. Ainda há bem pouco tempo houve um que me escreveu uma mensagem. Já viu o que era? Alguém orar assim, eu entrego-te este homem nas tuas mãos. É uma maldição, isso é uma oração, é uma bruxaria com a Bíblia. E eu disse-lhe, olha, ainda bem, deixa eu orar assim, até porque isso é a confirmação que eu estou nas mãos do Senhor. E estou mesmo. Amém. Eu não só estou nas mãos, como estou nas asas. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo à sombra das suas asas. Aleluia. Posso ouvir o amém? Então, a minha intenção esta noite era partilhar isto com vocês. Não tenha receio de ser confrontado por um rei, por alguém importante, um diretor, um chefe, um pastor. Não tenha medo de uma situação em que você fique encostado à parede. Deus é poderoso para fazer uma porta nessa parede. Não tenha receio que o diabo intente travar-vos ou parar-vos ou fazer alguma coisa para vos prejudicar ou fazer mal. Porque Ele muda os tempos e as horas. Ele põe reis e depõe reis. E revela tudo o que está em oculto. E sabe o que é isso que Deus está a fazer? Deus está a revelar tudo o que está em oculto, tudo o que é maligno. Para quê? Para pormos ordem na casa de Deus. Não me refiro aqui só, mas refiro no geral. Pôr ordem na casa do Senhor. Corrigir corações. Para salvar-lhes as almas. E o corpo. Porque o salário do pecado é mesmo a morte, igreja. Posso ouvir o amém? Então, eu estou a partilhar isto convosco hoje, com toda a ousadia, com todo o poder, mas acima de tudo com muito temor e com muito amor, para vocês nunca permitirem que a rejeição caia em cima de vocês. Quando Daniel soube que o rei tinha mandado matar os sábios, porque nenhum sabia adivinhar o sonho dele, ou lhe dar a interpretação, muitos de nós, se calhar, sentíamos-nos logo rejeitados. Então, eu sou um sábio, ele manda-me matar e nem sequer falou comigo. Certo? Não tema a rejeição. Porque isso é o espelho da sua própria rejeição. Rejeitámos o mundo, rejeitámos o pecado, rejeitámos as trevas. Rejeitámos a falsa luz. Rejeitámos o sal insípido. Rejeitámos o evangelho aguado. Aquele que diz, Deus me ama como eu sou. Aquele que diz, os gordinhos não entram no reino dos céus. Aquele que diz, dá a tua oferta para comprares a tua cura no céu. Aquele que diz que, se tu não obedeceres ao teu pastor, és um rebelde. Não, tu tens que ser missionário. Deus chamou-te para seres missionário. Mas isso sou eu, é só tu. Não, o que é que eu faço à mulher e aos meus filhos? Não, tu é que és missionário. E vais pregar para a Amazónia. Vais pregar para a Patagónia, assim aqui. Mas eu não falo espanhol. Não te preocupes, chegas lá e Deus
põe-te a falar espanhol. Eu ouvi estas conversas tantas vezes. Eu não sinto a parte de Deus. Que estás a dizer que eu não estou a falar pela boca de Deus? És um rebelde. Sério. Irmão, você não dá o dízimo? Pois, por isso é que as máquinas avariam. Veja só, até a flor que você tem aqui na cozinha já morreu, porque você não dá o dízimo. Não dá água. Vocês entendem? Chama-se isto manipulação. Meu Deus. Jugo. Amém? Vocês estão muito calados. Eu não estou zangado com ninguém, pelo contrário. Eu estou cada dia mais com fogo do Espírito de Deus. Estou cheio da presença de Deus. Olha, eu ontem estava ao telefone com o Roberto, até orámos no fim, e uma presença de Deus veio sobre mim. A Ruth estava a trabalhar na mesa da sala, de repente ela diz assim, está um calor nesta sala. Todo eu ardia. Sabe o que é estar a arder? Eu ardia. Todo eu fervia. Digo-vos, era uma presença de Deus à minha volta, uma coisa tremenda. E a prova é que é localizado. Está ali à nossa volta. Está ali à nossa volta. Pois claro, Deus habita à nossa volta. Deus está à nossa volta. Amém. Vocês viram o que Deus fez na reunião de domingo e se calhar nem se aperceberam. Quando eu orei por ele, sabe o que é que saiu dele? Um bicho, uma centopeia deste tamanho. Estou a falar sério. Isto é prova de que Deus está a operar a sério. Estamos a recuperar aquilo que aparentemente tínhamos perdido, que era a glória de Deus a sério nesta casa. Foi preciso retirar o impedimento e ele saiu. E Deus está a trazer a sua glória paulatinamente sobre nós. 2 versículos que o Senhor pôs no meu coração estas últimas semanas e estão a queimar vivos. Atos 26, 18. Pelo que não fui desobediente à visão celestial. E eu não vou ser desobediente. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor mandou fazer. E eu vou cumprir integralmente com a chamada que Deus nos deu. E eu quero que vocês venham comigo. Eu quero que ninguém fique para trás. Porque há lugar para todos, há tarefas para todos e eu preciso de vocês todos. Eu preciso daqueles que o Senhor me deu e preciso até daqueles que ainda vêm a caminho. Eu preciso daqueles que ainda não sabem que Deus os chamou para aqui. E Deus não sabem. Amém? O segundo versículo. O primeiro é este. Eu não vou ser desobediente à visão celestial. O segundo versículo. Convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Quero lá saber que me critiquem porque eu impus as mãos sobre as pessoas. Estou há meses sem o fazer por causa da pandemia. Vamos nos proteger. Nem que eu tenha que pôr máscara, nem que eu tenha que andar com um borrifador desinfetante. Mas eu vou voltar a impor as mãos sobre as pessoas. Eu vou voltar a orar e se Deus mandar fazer, eu faço. E eu ponho a mão e Deus põe o poder. Eu obedeço a Deus e Ele derrama a sua glória. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E coisas extraordinárias vamos fazer em nome dEle. Com Ele, através dEle, por Ele, no caminho com Ele. Lembre-se, eram 3 no caminho para Emaús. João e a Maria, e no meio ia um outro e ninguém sabia quem era. E falaram com ele e nem tinham reconhecido quem ele era. João e Maria é uma expressão, está bem? Não diz mesmo que era João e Maria. E só quando ele começou a falar do Evangelho, aliás, mentira, quando eles o convidaram para comer e cear com eles, lavar as mãos e os pés, e ele partiu o pão à mesa, que eles disseram, espera aí,
Tu és Jesus, veja só. Só reconheceram Jesus numa coisa tão singela como partir o pão. Não o reconheceram na palavra, não o reconheceram no conhecimento, não o reconheceram na voz. Tantas coisas que nós poderíamos reconhecer Jesus. Mas isto é uma lição para mim e para si. Que podemos estar no caminho e não estar a reconhecer que Ele está à nossa volta, que está ao pé de nós, que está connosco. E que é necessário que nós acreditemos que Ele está connosco. E que para além de acreditar que Ele está connosco, Ele nos dá a palavra, Ele nos corrige se estivermos a pensar errado. Que Ele nos reorienta no caminho a seguir. E é importante convidá-lo a cear connosco. Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e farei nele morada. Glória a Jesus. Amém? Amém ou não amém? Eu sou brincalhão e depois não me levam a sério. Glória a Deus. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em oculto. E com ele mora a luz. João capítulo 1 em diante, o que é que diz? Fala na luz. A luz de Jesus. Por isso não se esqueça disto, igreja. Quando nós temos Jesus a sério na nossa vida, é impossível sermos enganados, porque a luz clareia tudo. Salmo 119. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Porque são os pés que não veem o caminho. Não. Nós é que não vemos as pedras e os tropeços e os buracos. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Amém? Amém? Muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor nos livrará de todas. Não estranheis a grande prova que vem sobre vós como coisa estranha vos sobreviesse ou tentasse. Mas antes, dai glórias a Ele, que em todas as coisas já nos livrou. Aleluia, aleluia, não tenha medo. Vamos ser provados, vamos. Vamos ser refinados no ouro, no fogo, como o fundidor faz com o fogo, com o ouro e com a prata. Quanto mais refinados, mais purificados, mais santificados. E vai haver o dia em que aquele pecado que hoje nos embaraça, amanhã nós vamos odiá-lo. Hoje apenas embaraça. Ficamos envergonhados, ainda faço. Amanhã vamos odiá-lo. E quando nós conseguirmos odiar esse pecado, verdadeiramente teremos vencido esse pecado na nossa vida. Agora eu pergunto, e vencemos esse pecado para sempre? Não. O que é que diz a Bíblia com relação à tentação de Jesus? Que o diabo, depois de o tentar, ausentou-se por algum tempo. Quer dizer que ele vai sempre tentar. E é como a onda do mar, ele volta. Deixa ver-se agora. E agora? Faz lembrar aquelas crianças, quando vão connosco no carro. Já chegámos? Não, ainda não. E agora? Também não. E agora? Ainda não. E agora? Ainda não. E agora? Também ainda não. O diabo é assim. É persistente. É paciente. E nós temos que ser, não persistentes, é perseverantes. Temos que ser pacientes, longânimos. Não sei porque eu sinto que esta palavra tem um fundamento mais divino. Envolve misericórdia. Longanimidade envolve compaixão e misericórdia. Pelo diabo, coitadinho, não, por nós e por aqueles que andam à nossa volta. Quem é que me está a entender? Estamos a fazer jejum e oração? Amém. E estamos a orar o quê?
Não, não, é retórico, não é para você me responder, meu Deus. Orar pela nação, orar pelo governo, orar pelas pessoas, orar pela nossa família, orar pela nossa igreja, orar por todos os projetos que estão no meu coração, orar pelos projetos, orar pelo pastor Fidalgo, orar pelo pastor Jonas, orar pelo pastor Vítor, pelo Saúl, pelo pastor Saúl, precisa da nossa oração. Uma coisa que você pode orar é dizer assim: Senhor, todos os pastores e todas as pessoas que tu estás a pôr no coração dos teus servos, que não vale a pena estar a dizer nomes, eu só posso dizer assim: Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, que eu creio que desde a chuva seródia e até Jesus vir, vamos recuperar muita coisa que tínhamos perdido. E será melhor do que quando estávamos em 2016, que tínhamos a igreja cheia. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Com variedade, com muita união, com muito amor, com muita santidade e temor do Senhor, mas acima de tudo, com os olhos postos em Jesus Cristo, em obediência, em amor. Posso ouvir amém? E aquilo que hoje parece impossível vai se tornar possível muito em breve. Aquilo que parece difícil, vamos alcançar pela glória de Deus e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está a ouvir o que eu estou a dizer? E você vai ver isto. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é que eu posso dizer a vocês para terminar? Provérbios 30. Eu já partilhei isto, penso que foi ontem à noite, no nosso grupo do WhatsApp. Provérbios 30. Tem-me perguntado, irmãos aqui da nossa igreja, porquê é que eu digo sempre, pastor, porquê é que você, quando diz para eu orar, não pedir? Não é? Porque geralmente quando a gente vai ter consigo, a gente vai pedir oração. E vou pedir oração para mim, para os meus. E porquê é que você diz sempre para eu não pedir? Não é? Porque nós não temos que pedir. Olha, o melhor exemplo que eu tenho é eu e a minha mulher. Eu não posso ter gelado em casa. Antes fosse. E à sexta-feira, que me apanha fora de casa, eu estou aqui na igreja a dar a palavra, e às vezes eu saio daqui e estou a pensar, tenho lá aquilo no frigorífico, vai ser o meu jantar. Não é? Não. Falei em gelado como exemplo, mas houve uma vez que... Houve uma vez que tínhamos rolo de carne, ela fez rolo de carne e estava mesmo bom, e eu estava aqui, entrei no carro, ia no carro e pensei, vou chegar a casa, tenho lá o rolo de carne e tal, chego a casa, nem rolo de carne, nem prato, nem tupperware, nem nada. E pensei, bom, pelo menos devo ter o pacote de batata frita que eu compro. Nem sequer o pacote, quanto mais a batata frita. Nem o cheiro. Fui ver o pão, não havia pão. E aí sim tinha gelado, fui ao congelador, qual gelado qualquer? Não tinha nada. Passou um furacão ali. E já fui, pois, já foi. E eu pensei, poça, meu Deus. E eu estava a contar com isto. O que é que agora vou jantar, não é?
que é que eu vou comer? Ela não me pediu autorização, nem precisa de pedir, porque a casa é dela, a nossa vida é em comum. Se for Deus, eu agora não posso atender, está bem? Pronto. Diz a Jesus que eu daqui um bocadinho já falo com ele. Não é? Ela não precisa de me pedir autorização. O que é meu é dela. E o que é dela é dela. Não é assim, não, mulheres? Ah, é. E eu pensei assim, poça, com o meu Deus tem que ser a mesma coisa. Eu não tenho que pedir. Se Ele habita em mim e eu habito nele, tenho ao meu alcance todas as coisas boas que Ele tem para mim. Então eu não tenho que pedir a bênção, eu não tenho que pedir cura, eu não tenho que pedir nada, eu só tenho que viver. Viver como? Em obediência, em temor, em amor e respeitando e sendo fiel a Deus, respeitando a palavra de Deus. Se eu fizer estas coisas, eu tenho tudo. Porque com Jesus, tudo. Sem Jesus, nada. Então, olha, veja bem o que é que diz aqui a palavra de Deus. Provérbios 30. Quem é que nunca tinha visto este versículo? O que eu partilhei ontem no grupo do WhatsApp, vocês não viram? Quem é que não viu? Versículo 15. O Tiago estava a perguntar qual é que é. Versículo 15. Olha o que é que dizia. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me. Sanguessuga. Dá-me, Senhor. Ai, Senhor, dá-me. Dá-me, 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 dá-me. Se fosse no Brasil é me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Dá para nós, exatamente. Se for nos Estados Unidos ou em Inglaterra, give me, give me, give me, give me. Ou então se for nos subúrbios é mais gimme, 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 gimme. Se for na Alemanha é gen, 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 mir, gen, mir, gen, mir. Dá-me, 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 dá-me. Estas 3 coisas nunca se fartam e o quarto nunca diz basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Já reparou que o fogo, se ninguém o travar, ele nunca diz que está cansado. Eu não vou queimar mais hoje. Já queimei 3 hectares, já estou cansadinho. Não. Se ninguém o travar, então vai tudo. E quando chove, veja lá se a terra não ensopa a aguinha toda. Parece uma esponja. E a madre que não é fértil, estéril, está sempre desejosa de ter. Dá-me, 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 dá-me. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá-me, dá-me. É assim que Deus nos vê, quando nós só pedimos. Mas quando buscamos a Deus pelo prazer de estar com Ele, quando nós falamos com Ele, se nem que seja só para lhe dizer, eu te amo. Tu és a coisa mais preciosa que eu tenho em toda a minha vida. Posso perder a minha família, posso perder o meu emprego, posso perder a minha saúde, até posso perder a minha vida. Eu sei que nunca te perderei. Eu já disse várias vezes ao pastor Jonas, já disse aqui na igreja, eu sei que tenho a cabeça a prémio, porque eu sei que sim. Porque eu rejeitei todas as propostas de Mamon. Eu rejeitei a política. Eu contei-vos aqui, ou não contei? O convite que tive para integrar a liderança nacional do Chega. Nunca na vida. Chega
Chega para lá. Extrema-direita, nem que fosse a extrema esquerda, nem que fosse a extrema altura ou a extrema baixura. Política é uma coisa morta. Eu disse não. Disse não e fui bruto. Não me faça mais este tipo de convites, nem me envolva na política. Política é uma coisa morta. Tudo o que diz que Deus não existe, para mim, não conta. E a pessoa respondeu-me assim, eu quero agradecer imenso a sua frontalidade. Está na hora de me retirar. Completamente. Completamente. Vens comigo a Jerusalém e arranjas 10 da tua igreja para irem contigo, pagam-te a viagem. Se forem 20, já ganhas um X. Se forem 30, ganhas X. E se esses 30 fizerem as 2 viagens, o X duplica. Você tem uma unção de apóstolo. Você tem uma autoridade de um apóstolo. Você prega como um apóstolo. Se você me deixar ungí-lo como apóstolo, você depois dá-me o seu dízimo e você arranja aí os pastores para ficar debaixo da sua autoridade e eles pagam-lhe o dízimo assim também. Pagam-lhe. Não é dão. Pagam-lhe. Fugiu-lhe a boca para a verdade. Disse, não. Aqui no meu escritório. Deus chamou-me para ser pastor e é pastor que eu sou. E eu recuso-me estar na liderança de outra pessoa, a não ser Deus, o Todo-Poderoso, aquele a quem eu dou e presto contas sempre que eu não estou bem e sempre que eu estou bem. Por isso, guarde lá essas coisas, siga lá a sua vida, Deus o abençoe, eu não quero nada com isso. O gato comeu-vos a língua, eu por acaso ia ia-vos perguntar o que é que estava a passar, estava tudo tão caladinho. Mas a verdade é esta, já passei por isto tudo. Mas eu tenho muito mais, eu podia-vos contar muito mais coisas. Eu podia-vos contar muito mais propostas que já tive. É mesmo. Não pregues a palavra toda. Mistura assim umas frases, arranja assim umas frases fortes, assim umas frases vistosas. E se tens uma mensagem boa, prega só 75%, que é para as pessoas ficarem com fome. E eu disse-lhe assim a essa pessoa, gosto muito dele. Olha, sabe uma coisa, eu quando vou a um restaurante e fico com fome, nunca mais lá volto. Hoje já não sou capaz de ir a um enfarda bruto. Sabe como é que era um enfarda bruto? Era de cagulo. Tanto que havia muitos que nem levavam um prato. Era mesmo já o penico, que era, porque senão não dava para encher. É de cagulo, sabe o que é cagulo? É assim cheio. Até cima. Mas se eu for a um restaurante e eu fico com fome, nunca mais lá ponho os pés. Portanto, eu não vou fazer isso. Nem vou aguar o Evangelho. O Evangelho é duro? É. Mas olha, vamos lá ver aqui uma coisa. Eu ouvi Jesus Cristo pregar aos seus, não estou a falar aos discípulos, aos seus, esta frase: sepulcros caiados, hipócritas, filhos do diabo. Está a dizer que eu sou filho do diabo? Eu não, Jesus disse. Chamou-lhes filhos do diabo. Jesus foi bruto. Mas digam-me cá, tinha ou não tinha razão? Então pronto, está tudo encerrado. E João Batista? O discurso. Olha a igreja do João Batista, no meio do deserto, que nem cadeiras tinha, nem púlpito, nem ecrãs para pôr as músicas, nem ar-condicionado. Tinha o rio. Mas o Rio Jordão é lamacento. Ele batizava-os, eles entravam sujos, saíam ainda piores, com lama nas orelhas e no cabelo. Eu vos batizo em nome do Pai. Eu vos batizo. E sejam perdoados os vossos pecados. Vinde, raça de víboras.
Está-me a chamar cobra? Não é? Como há aquela irmã que eu estava a dizer, olha, querida, eu queria ajudá-la, mas você não me deixa. Eu não lhe vou dar mais pérolas. Isto que eu estou a fazer é dar pérolas a porcos. Ai, está-me a chamar porco. Percebe o que eu estou a dizer? É um discurso duro e difícil. Pois é, mas é o que nos salva. É aquilo que nos faz pensar. Ora, uma mãe hoje, como é que ela corrige o filho? Dá-lhe um brinquedo. O filho parte um vaso. E a mãe diz, não faças isso, filho. Olha que ainda te cortas. Ora, eu no meu tempo, a minha mãe tinha uns jarros no quintal, às vezes jogar à bola, estragávamos os jarros e ela vinha-nos estragar os pés e as mãos. Estão cá, por acaso, está cá tudo bem. E não era, ai filho, olha que te aleijas, podes bater com a mão ou com o pé na parede. Não, era, estás-me a estragar as flores, pá. Pum! Ai, pastor, hoje não se pode bater nas crianças. Mas a Bíblia diz, aceita o menino e livrarás a sua alma do inferno. A disciplina faz parte. O Evangelho sem a disciplina do alto é aguado. É o Evangelho que diz, Deus me ama e me aceita como eu sou. Não é? É verdade que Deus me ama e me aceita como eu sou. Mas depois vem o Espírito Santo, entra dentro de nós e começa a operar a mudança que está em 2 Coríntios 5,17. E vou terminar com isto. Chegámos a ler o versículo? Lemos. Vou terminar com isto. Como é que eu sei que alguém está verdadeiramente transformado pelo poder de Deus? Pelos frutos. Exatamente. Pelos frutos. Muito bem, Maria João. Muito bem. Pelos frutos os conhecereis. Não foi o que Jesus disse? É verdade. E que mais? Mais ainda. Oh, que esta mulher está mesmo avivada pelas nossas ações. Aquilo que eu creio eu tenho que praticar. Não é, Maria João? Aquilo que nós queremos, de crer, não é desejar, é de querer, de acreditar, eu tenho que praticar. Se eu sei, vejam só, porque é isto que eu quero que vocês entendam. Se eu sei que se eu beber 3 cervejas, eu já vou para o carro a rir-me e aos esses, então quer dizer que eu não posso aquelas 3 cervejas. Então o que é que eu faço? Bebo uma. E é verdade, eu com 3 cervejas eu já vou a rir-me para as chaves. E já começo a contar as portas do carro. E pergunto porque é que é preciso 5 portas. Vocês percebem? Mas há irmãos que às vezes esquecem e acham-se os maiores. Então, na vez de beber 3 cervejas, bebem 3 ao quadrado. E depois dizem que é o diabo. Se eu sei que tenho um ligeiro descontrole sexual, eu não posso adicionar no Facebook mulheres que eu sei que me vão atrair. E se eu tenho irmãs em Cristo que eu acho que são atraentes, eu devo de treinar o meu coração para lembrar-me que sou casado e que devo fidelidade à minha mulher, por amor. Verdade ou mentira? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou pôr, nem me vou expor àquilo que me vai fazer cair. Não, pastor, Deus é comigo. Ele me livra da tentação. Então vai-te lá pôr, vá. E depois diz que foi o diabo. Quem é que me está a entender? Tenho um problema com o dinheiro. Pastor, eu não posso ter dinheiro na mão. Eu, assim que tenho dinheiro na mão, as minhas mãos transformam-se em buracos negros. Tudo desaparece. Então faça como eu fiz há uns anos atrás.
deixei de ter dinheiro na carteira e ando sempre só com o cartão. E às vezes até gostava de comprar não, só o trabalho que dá. E levantar dinheiro. E não sei o quê. Não. Exato. Percebe o que eu estou a dizer? Chama-se isto vencer a carne. Posso-vos dar muitos mais exemplos. Você comeu 2 nacos mirandeses. Naco de carne? À mirandesa? O Emanuel não conhece, é verdade, pois é. Também desconheces, não é? Cuxa, andará, barara, barara. Com um pratalhão de salada e batata frita. E o empregado engana-se e traz não era para... Mas já cá fica. E você diz, olha, vou fazer o sacrifício em nome de Jesus. E depois chega à casa e diz, isto foi o diabo. Temos que saber dizer não. Temos que saber parar. Quem é que me está a entender? Isto é importante. Muito importante. Porque isto mostra qual é o nosso nível de cristianismo. Se eu sei que sou uma pessoa que não controlo a murmuração, eu não me posso juntar com aqueles que são iguais. Então, se eu sei que aquele também murmura, eu gosto daquele irmão, cumprimento, mas o que é que disse Jesus? O que é que disse Paulo? Fugir da aparência do mal. Você agora já não fala comigo. Falo. Mas você fala daí, eu falo daqui. Está bem? Você senta-se na última cadeira ali do café e eu sento-me na primeira. Está bem, irmão? Sim, está tudo bem. Glória a Deus, amém. Pronto, já chega. Que é para não cairmos no erro. Se eu já sei que sou uma pessoa que gosto de criticar e tenho facilidade em criticar, então o que é que eu devo fazer? Eu devo vencer a minha carne. E quando ouço alguém criticar, porque eu digo-vos, geralmente o diabo faz-nos isso, na vez de a gente dizer, pois é, e ele hoje vinha mal vestido, e vinha com aquele cabelo todo não sei o quê, deve ter apanhado chuva, então. A gente diz assim, eu não reparei, eu não vi. Negamos. Revergamos a nossa carne, pomos a carne no chão. E o Senhor nos recompensará. E recompensa com o quê? Quem é que sabe? Com mais tentação. É, sim, senhor. É, pois. Porque ele gosta de se gabar. Eu já viste alguém igual ao meu servo Jó? Quem é que leu essa passagem? Não há ninguém igual a ele. Para poder, tu dás-lhe tudo, disse o diabo. Até lhe deste, como é que era? 7 filhos e 7 filhas? Era 7 ou 10? 3? 7 filhos e 3 filhas. Pronto, era uma catrefa, uma equipa de futebol. Certo? Com tanto filho, quem é que há de andar triste? Com tanta riqueza, o homem mais rico do Oriente, toca-lhe na riqueza. Faz com que ele não saiba como pagar a luz amanhã. Permite lá que eu faça qualquer coisa, a ver se ele... Vocês estão a entender? Deus gaba-se de nós, Deus gosta de dizer, estás a ver? Não há ninguém igual aos meus servos. Olha ali, olha Maria João, olha Emanuel, olha a Aline, olha a Aida. Iguais a eles, não há ninguém igual a ele. Poder, tu proteges tudo, nem o Covid lhes atacou, nem vai atacar no nome de Jesus. Quem é que me está a entender? Vocês estão a entender o que eu estou a ensinar? Nicodemos. Como é que Nicodemos foi ter com Jesus? Quem é que sabe? De noite. Mais. Disfarçado. Não levava as vestes sacerdotais. Mais. Sem que ninguém o visse ou soubesse. E quando falou com Jesus, como é que Nicodemos o tratou? Rabi. É mais do que mestre. Meu pastor.
Olha, para um judeu chamar o outro de Rabi, era razão para ele ser expulso do colégio dos sumos sacerdotes. Ele queria saber como é que ele podia ter aquela vida abundante. E Jesus disse-lhe: olha, na verdade te digo, olha que isto é mesmo a sério, não é brincadeira nenhuma, que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E ele coçou com o cocuruto e pensou: eu agora com esta idade vou voltar ao ventre da minha mãe, que já nem está viva, se calhar, coitado. Depois já não estava vivo. Como é que sabes? Estavas lá? Não, mas estava na escritura. Está na escritura? Ah, não sabia. As coisas que a minha mãe sabe. Impressionante. Terei que voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: na verdade. Ou seja, Jesus sempre lhe deu uma palavra. E sabe uma coisa? Eu não sei se vocês entendem o mesmo que eu. Na minha perspectiva, parece que Jesus foi bruto com ele. Foi agressivo. Podia ter dito: anda cá, dá-me cá um abraço. Nicodemos, eu te amo. É tão bom que tu tenhas decidido vir ter comigo. Tenho tanto para partilhar contigo. Não, Jesus te deixou assim de longe. Na verdade te digo. Tumba, dava-lhe ele. Ei, tenho que nascer de novo. Na verdade te digo. Ele, pumba. Ei. Na verdade te digo. Pumba. Ai, epa, eu venho ter com ele e saio daqui a cochear. Quando Jesus foi crucificado e o desceram da cruz, quem é que recebeu o corpo? Quem é que sabe? E José de Arimateia. Um deu a sepultura, o outro pagou as despesas todas. E olhe que nessa altura Nicodemos devia estar vestido com as vestes sacerdotais e já não se importou que os outros vissem e reconhecessem que ele amava o Cristo. E esse é o sinal que nascemos de novo. Quando eu já não me importo com o que é que os outros pensam. Vão-me destituir. Há uma expressão em Portugal que não se pode dizer. Caguei e andei. É esta que não se pode dizer. Estão-me a borrifar para aquilo que pensam. O quê? Vão-me tirar o meu ganha-pão e a minha família? Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Isto sim é a prova de que nós nascemos de novo. E os frutos, porque isto também é um fruto. A audácia do Evangelho. Audácia. Vem ter connosco e diz: isto está tão mal. Só sou para si. Para mim está ótimo. Eu digo sempre, às vezes carrego no botão do elevador para subir. Está tanto frio. Aqui não, aqui está ótimo. Sério. E quando entrar aqui dentro do elevador ainda vai ficar melhor. Fico sempre a olhar para mim, tipo, Não, mas fico sempre a olhar assim para mim, tipo, joga com o baralho todo. Quando entramos dentro do elevador, eu pergunto sempre: então e agora, não está melhor? Ele até nos leva para cima. Aproveitar sempre para dar a volta. Eu sabe, isto não está a correr bem. Vamos confiar em Deus. E damos sempre assim uma pequena bicada da palavra. Com amor. E Deus opera o que tem a operar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nesta noite graças te damos, Senhor, por mais esta grande oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, crer nela e receber aquilo que Tu tens para cada um de nós. Louvamos e bendizemos o Teu nome e bendizemos, Senhor, o Teu Espírito, que habita em nós para nos revelar, para abrir o entendimento da nossa vida, do nosso coração, do nosso espírito e da nossa alma, para que esta palavra se torne a seiva da vida, que nos alimente e fortaleça para aquilo que Tu tens para cada um de nós. Pai, oramos também uns pelos outros, oramos pelas nossas famílias e casas, oramos pela nossa nação,
Oramos, Senhor, pelo tempo, pela meteorologia, oramos pelas finanças, oramos por tudo aquilo, Senhor, que temos entregue nas Tuas mãos. Oramos por todos os projetos, todas as pessoas que Tu tens posto no meu coração, todos os pastores que estão relacionados connosco. Oramos pelo pastor Jonas, pelo pastor Fidalgo, pelo pastor Rafael Carvalhinho. Oramos pelo pastor Vítor, pela pastora São. Oramos pelo pastor Saúl e pela pastora Celeste. Também oramos, Senhor, pelo pastor Bibi, pelo pastor Helder, pelo pastor Zé António. Oramos pelo pastor Franco, pelo pastor Gilmar. Oramos pela pastora Creuza. Senhor, nós trazemos todos eles, até mesmo aqueles que eu não me estou a recordar agora, sabendo que Tu és um Deus maravilhoso, que tudo operas de acordo com o Teu querer e o Teu efetuar, porque és Tu que mudas os tempos, as estações e as horas, e revelas o que está em oculto, para que tudo possamos saber e operar de acordo com a Tua vontade. Estende a Tua mão, Senhor. Desnuda o Teu braço, como diz a Tua palavra em Isaías. Mostra a Tua força às nações. Mostra, Senhor, o Teu poder. Supre todas as necessidades. Abençoa, cura, liberta, transforma. Opera o Teu querer e o Teu efetuar. Senhor, Te pedimos em nome de Jesus que continues a proteger os Teus, a proteger os nossos e a trazer a cada um de nós aqueles que se hão de salvar, aqueles que se hão de juntar a esta casa e a todos estes projetos em nome de Jesus. E Satanás, ficas desde já e para sempre amarrado e repreendido, expulso destes projetos, de todos estes propósitos, em nome de Jesus. Todo o demónio, todo o principado, poder e potestade, príncipe das trevas, hoste espiritual da maldade, homem forte, tronos e domínios, que estejam em operação e em comando nesta nação, ou em qualquer outro assunto, ou em qualquer projeto que estejamos a trazer à presença de Deus, ou família, ou pessoa, ou até inclusive a nossa própria vida, fica tudo agora mesmo exposto diante de Deus, expulsos, toda a bruxaria destruída, toda a feitiçaria, toda e qualquer obra do diabo rasgada, cancelada, revertida em bênção para a Tua eterna glória, Senhor, em nome de Jesus. Oramos e recebemos e tomamos posse. E todos dizem comigo, amém. Conforme oramos. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.